Salve, salve, rapaziada. Ferrer na área, saca só. Imagina você acordar em outro mundo, ser treinado pelo mago mais forte de todos e com 5 anos já ser extremamente overpower. Pois é, rapaz, o nome desse anime é Hashinante Soriwa Naide Shou. Relaxa que esse nome estranho vai estar aqui na descrição do vídeo, então já dá aquela beiçada no like, se inscreve no canal, é de graça e me ajuda muito, pô. Então sem delongas, fiquem com o resumo aí, turma. Valeu! O anime começa com o nosso protagonista chegando em casa, após um dia de trabalho cansativo. Ele era um assalariado. E mesmo querendo dar aquela cochilada marota no sofá, ele não podia, pois tinha que fazer o rango. Ele faz aquela pancetinha carnuda, mas nem chega a dar uma bocanhada. Ele simplesmente dá uma pescada e acorda em outro mundo. Ele repara que estava em outro lugar e olha para uma bandeja de prata e vê seu reflexo. Sim, ele tinha renascido em outro mundo como uma criança. Ele vê aquela enorme festa e pensa, pô, estourei. Nasci numa família rica, não vou precisar fazer o Enem. Favela venceu, não vou trabalhar. Nosso prota até tenta acordar, achando que era um sonho, mas não, era a vida real. E seu pai do nada aparece para chamá-lo e apresentá-lo aos convidados. Ele estava no casamento do seu irmão, chamado Kurt. O nome do nosso protagonista nesse novo mundo é Wendelin von Beno Baumeister, mas vamos estar chamando ele de Well. E ele era o 8º filho de uma família nobre. Só que era uma família nobre quebrada. Então basicamente aquele casamento luxuoso era só para impressionar a família da noiva mesmo. Porque acabando a festa no dia seguinte, nosso prota já acorda e vê que azedou. Café da manhã é pão duro seco, no pelo, acompanhado de uma sopa aguada. Depois do café da manhã, o El começa a estudar os mapas daquele novo mundo, e entender onde realmente está. Mas ele vai para fora de casa e fica sabendo que alguns de seu irmão estão indo embora, já que somente o irmão mais velho vai herdar tudo da sua família. Eles estão vazando na intenção de virar aventureiros ou soldados. Após isso, nosso protagonista vai na biblioteca da casa dele, mexe numa estante e lê um papel que um tal cristal pode medir a aptidão com magia. Ele até desconfia no começo, achando que não existia isso e tudo mais. Mas para surpresa dele, quando ele põe a mão em cima da bola de cristal, a bola de cristal faz um brilho cabuloso, ou seja, ele tem aptidão mágica. Assim que ele ativa o cristal mágico, um homem de capa e cabelos loiros na floresta sente o poder do nosso protagonista. O El tenta então procurar mais alguns livros sobre magia, mas não encontra. E logo seu pai chega na sala e pede para ele ir na floresta pegar lenha. Chegando na floresta, nosso prota tenta até fazer alguns símbolos mágicos para soltar magia. E do nada, aquele loirinho aparece flutuando, falando que finalmente encontrou alguém com a mesma energia que ele. O El leva um susto, mas o loirinho o acalma e fala que ele é um mago. Seu nome é Alfred Rainford. Nisso acontece um deslizamento e uma pedra cai em cima de um javali gigante. O El tenta correr desesperado, mas o mago puxa ele pelo braço e pede a ele para tentar visualizar uma magia de vento. Alfred transfere mana para o nosso prota, que consegue soltar magia de vento no javali. E ele fica surpreso por ter conseguido soltar sua primeira magia. E coitado desse javali tentando voltar, né? O Alfred é muito overpower. Ele é um ex-mago da corte, do ducado de Blake Crowder. Seu objetivo é treinar o El, para que ele se torne um grande mago. Nosso prota até chega a falar que não tem dinheiro, mas Alfred logo diz que não precisa de dinheiro, e que ele só deseja ter um discípulo. Nosso protagonista diz então que fará de tudo para se tornar um excelente mago, e que conta com Alfred como seu professor. Eles combinam de iniciar os treinos no dia seguinte, mas Alfred pede que ele mantenha em segredo o uso de magia, pois se descobrirem, poderiam ter problemas na questão de herança da família dele, e poderia ser perigoso por ele ser uma criança. No dia seguinte eles começam um treinamento. A primeira coisa que o El irá aprender é sobre capacidade de mana. E com esse treinamento ele conseguirá ter uma capacidade de mana muito alta, assim como seu professor. Mas assim que eles conectam suas manas, Alfred vê que nosso protagonista já até superou sua capacidade, e ele ainda nem chegou no seu limite. E em poucos dias, o El já estava aprendendo magia avançada, para surpresa do seu professor, e conseguindo também um ótimo controle de magia, combinado com magia de rastreio. Ou seja, rapaziada, nosso protagonista já era brabo, bem novinho. De um tempo pra cá, o El começou a perceber que ultimamente seu irmão Kurt estava o vigiando, e que talvez ele esteja desconfiando sobre o uso de magia. E com isso ele estaria com medo de perder a posição de herdeiro. Chegando em casa, nosso protagonista diz que pretende se matricular na escola de aventureiro quando completar 12 anos. Mas seu pai logo cortou as asas do nosso prota, falando que a família estava dura, e já dizia o ditado, tá duro dorme. Mas conversando com seu professor, ele descobre que consegue pagar sua mensalidade na escola entrando em uma guilda mercantil,
e isso o deixa muito esperançoso. E agora Alfred decide então ensinar magia de voo ao nosso protagonista. Quando anoitece, Alfred está sofrendo de alguma forma, uma energia maligna está saindo de seu corpo fazendo sentir muita dor. E no dia seguinte ele diz ao El que amanhã seria sua última aula, pois ele já tinha aprendido todos os fundamentos, e que agora era só praticar para aperfeiçoar. Já mais tarde em casa, enquanto jantava, o pai do nosso protagonista diz a todos que há rumores, que tem um enunciador vivendo na floresta. Um tipo de morto-vivo que ainda tem consciência e aparência de um humano, com pele fria e pálida, e que consegue até mesmo conversar. Só que depois de um tempo eles se tornam uns zumbis, que atacam humanos para saciar sua fome. Nisso nosso protagonista já fica preocupado com Alfred, e parte em direção à floresta para estar contando a seu professor. E quando o encontra, ele o chama para se esconder na casa dele em segurança. Alfred percebe então que já estão sabendo, e decide contar ao nosso protagonista que ele é o enunciador. Nosso protagonista não quer acreditar nisso, mas Alfred explica a ele então, que há 5 anos atrás, ele foi até a Floresta Encantada, e então para proteger seu duque, ele teve que lutar contra um exército com mais de 2.000 monstros. E assim que a mana dele acabou, ele acabou sendo morto. Mas por ter um forte arrependimento, ele acabou se tornando um enunciador. E só quando cumprir seu desejo, um morto-vivo consegue seguir em frente. E o desejo dele era encontrar alguém para passar todo o seu conhecimento mágico. Ele só não esperava que seu discípulo seria uma criança de 5 anos, e por isso não contou que era um morto-vivo, para que o El não fugisse dele. Agora nosso querido Alfred vai passar seu último teste para o El como discípulo. Ele vai ensinar magia sagrada para nosso protagonista, e com isso, purificá-lo, para ele não se tornar um zumbi que ataca humanos. E caindo em lágrimas, o El purifica Alfred, sendo sua primeira e mais dolorosa despedida da vida. Nisso se passam 7 anos. Agora com 12 anos, nosso protagonista parte para a Academia de Aventureiros. E em sua primeira aula, ele se apresenta à classe. Mas por estar vivendo todos esses 7 anos sozinho, distante de interações sociais, meio que o nosso protagonista está perdidaço na comunicação. Então sua apresentação foi bizarra. E logo após as apresentações, o professor diz a todos que eles terão que em breve treinar em grupo. Então entrega um formulário aos alunos. Por ser o único bolsista de magia da turma toda, e os professores elogiarem sua magia falando que equivale a um aventureiro de primeira classe, todo mundo percebe que ele é overpower, e todos querem estar no grupo dele. O problema é que todos da classe pensam que o nosso protagonista está sozinho por ser muito forte, e achar todos inúteis. Mas na verdade ele só está afastado porque ele está 7 anos sem fazer amizade mesmo. E na primeira aula de caça, todos pensavam que nosso prota ia estar avaliando quem fosse melhor para entrar pro grupo dele. Mas na sua vez de mostrar o que havia caçado, o El tira simplesmente um monte de animal da sacola mágica que Alfred lhe deu, deixando não só o tiozinho aí, mas todo mundo da classe dele espantado. E geral da sala dele basicamente jogou a toalha de poder entrar em seu grupo, né? Mas um único grupo não desistiu de surpreender nosso protagonista. Eles então vão até um local proibido da floresta para alunos, e para surpresa, eles encontram uma alcateia de lobos. O El, com magia de rastreio, percebe isso e parte para ajudar o grupo, pois eles estavam em apuros. E chegando lá, sem hesitar, ele já chega usando magia de rocha, acabando com os lobos e salvando seus colegas de classe. E depois do ocorrido, voltando para a escola, o grupo basicamente havia desistido de ser reconhecido pelo nosso prota. E então ficam sabendo pelo professor que toda a sua sala havia sido convidada pelo Duque para uma festa, mesmo que a maioria já sabia que essa festa era só pro Duque fazer contato com o nosso protagonista. Então muitos nem ficaram animados. No dia da festa, o Duque brota para falar com o El. Chegando perto, ele chama nosso protagonista para conversar a sós em outro lugar. Mas antes de ir, o El fala que aceita, mas só se os outros 3 membros do grupo dele for junto, deixando os colegas dele surpreso. Já em outra sala, o El conhece um mago da corte. Seu nome é Brantag Ringstedt, e ele era professor de Alfred. Ele então comenta que Alfred havia virado um enunciador, mas que há 7 anos atrás a presença dele havia sumido. Então questionou se nosso protagonista era seu discípulo, já que estava com sua bolsa mágica, tem um poder incrível e vem da mesma região que ele sumiu. E dizendo que sim, confirmando que era seu discípulo, esse mago curioso perguntou como havia sido seus últimos momentos. Nosso prota então conta que o purificou, e sabendo que Alfred havia partido em paz, ele agradece o El. Nosso prota também conta que na sacola mágica que Alfred lhe deu, havia suplemento militar para mais de 2.000 homens, que gostaria de estar devolvendo. E assim que devolveu, ele foi lá para fora, conversar com o pessoal da sua classe.
e fala que decide então entrar no grupo deles. Mas nisso, enquanto eles conversam, o Duque e o Mago retornam para falar com El. E para surpresa de todos, ele tinha recompensa por trazer o suprimento militar. E então, Conde vai dar para ele simplesmente 1000 moedas de ouro, além de que Alfred tinha algumas terras, e ele ia receber também. Ou seja, agora sim a favela venceu, rapaziada. Depois de ter dado a mansão do seu falecido mestre e ter ganhado uma graninha, nosso protagonista está em um navio mágico, junto dos seus novos amigos e companheiros de grupo. O destino é a festa de casamento de um dos seus irmãos. Sabendo que ia ter diversos nobres na festa e querendo impressioná-los, Luiz agride a moda, vestindo essa parada feia aí. Enquanto Erwin passava mal devido ao transporte. O Mago Bruntag até tenta acalmar ele, enquanto tomava uma Jack Daniels de canela, para dar aquela esquentada. E pela janela ele observa uma névoa negra, e avisa que provavelmente pode azedar. E realmente azedou, simplesmente apareceu um dragão ancião morto-vivo enorme do lado de fora do navio mágico. Por conta da aparição do monstro, os passageiros começaram a ficar pilhados, cobrando que alguém dê conta do bicho. Para acalmá-los, o segurança do navio diz aos passageiros que o Mago Bruntag vai lidar com a situação, assim os acalmando. Conversando entre eles, Bruntag diz que só é possível derrotar esse dragão com magia sagrada, e que ele não é capaz de usar esse tipo de magia. Só que isso não seria um problema, já que nosso protagonista tem habilidade e consegue usar. Eles então bolam um plano, e dando início, o El parte para fora da nave, utilizando a magia de voar, enquanto o Mago Bruntag faz uma barreira mágica para proteger o navio. E obviamente que não seria tão molezinho assim, né? O dragão começa a atacar nosso protagonista, mas obviamente que não arruma nada também, porque nosso mago é muito OP. E utilizando uns raios de magia sagrada, ele deixa o dragão igual um vagalume, que começa a purificá-lo, e então derrota. O Mago Bruntag, velho de guerra, já dá um toque pro nosso protagonista, falando pra ele usar a sacola mágica para pegar todos os ossos e esse diamante doido do dragão também. O El taca tudo pra dentro da sacola e volta pro navio. E agora Campai, né? Partiu comemorar a vitória. Enquanto conversavam, o El conhece esse tiozinho que provavelmente veio da Oktoberfest. Seu nome é Arutério, e ele é um comerciante. Depois de acabar a festa, geral capotou e no dia seguinte eles chegam até a capital, na cidade de Stuttgart. Logo que eles desembarcam, vários cavaleiros aparecem. Nosso grupo achou que havia feito algo errado, mas os cavaleiros estavam apenas parabenizando o nosso protagonista pelo feito de ter derrotado o dragão ancião, e recebe o recado que o rei quer falar com ele pessoalmente. O El então é apresentado ao rei, e pela honra de ter exterminado o dragão e ter defendido os passageiros a bordo do navio mágico, nosso protagonista recebe o posto da nobreza, o título baronete. O El fica meio bobo, mas faz o juramento que havia aprendido momentos antes de entrar lá, e também recebe uma medalha dos dragões gêmeos, deixando até mesmo seu irmão surpreso, por tão novo ter recebido um título mais alto do que seu próprio pai. Enquanto isso, o grupo do nosso protagonista ficou meio preocupado, já que o El virou um nobre, acharam que ele deixaria de ser um aventureiro. Ainda no palácio, vendendo o que dropou do dragão, nosso protagonista estava levando um chá de sofá, observando os ministros discutirem os valores do loot do dragão. O Lorde da Defesa defendia ele para futuramente ganhar poder militar, enquanto o cardeal quer colocá-lo sob influência da igreja. E já o ministro das Finanças era só um muquirana mesmo. E quando ele sai do palácio do rei, aparece um xarope fazendo uns paranauê com uma lança, para o nosso protagonista ver. Como ele ficou famoso na cidade, todos queriam ser contratados como seu guarda-costas. No dia seguinte, chegando no casamento de seu irmão, o El recebe a notícia que sua família não enviou presentes, e para não passar vergonha, e também para mostrar que ele não tá duro, que não vai precisar dormir, nosso protagonista compra alguns presentes, já que agora ele tá com uma graninha, né? Depois do casamento, nosso protagonista usa teleporte até a casa do seu irmão e prepara uma sopa de miso, já que nesse mundo ainda não existia. E em outro lugar, mostra o cardeal falando com sua neta Elise, falando que já decidiu quem será o marido dela, que vocês já sabem quem, né? No dia seguinte, depois do batismo real, nosso protagonista agradece o calvo cardeal, e enquanto conversam, Elise entra na sala para servir um chá para eles. O El fica encantado com sua beleza, e fica sabendo que Elise é conhecida como santa, já que ela consegue usar poder sagrado e cura o pessoal da igreja. E depois de encher muita linguiça para Elise, de bobo esse ancião só tem a calvície. Ele já logo oferece a santa como esposa para o nosso protagonista, que no calor do momento até tenta dar uma desculpa falando que é muito novo, mas simplesmente não conseguiu negar, e teve que aceitar ser noivo dela, 1 minuto apenas após conhecê-la, o famoso noivado precoce. E simplesmente o plano do cardeal deu certo, que era convidar nosso protagonista para o batismo real e fazer ele ficar noivo da sua neta.
Voltando pra casa, seu grupo fica surpreso por ele ter ficado noivo tão rápido, e a ficha do nosso protagonista ainda não caiu, já que no seu antigo mundo isso não era normal. E agora, por ele ser um nobre e estar muito famoso na capital, ele deve começar a contratar alguns servos. E seu primeiro contratado é Erwin, seu amigo. Logo em seguida, o El se teleporta para o lado de fora da casa de sua noiva, e quase é pego no pulo, pelo cardeal, que estava de frente com a janela. Mas quando ele foi para o chão se esconder, Elise o encontra. E os dois vão até o telhado da casa para conversar. E Elise diz que está muito feliz em ter tornado sua noiva. Ao ouvir isso, o El fica aliviado em saber que não está sendo forçado a se casar com ele. Enquanto isso, em sua mansão, Erwin começa a jogar na cara de Lina e Louise, ter sido o primeiro serviçal de El. As duas ficam pilhadas e começam a escolher algumas roupas mais ousadas na intenção de serem as amantes dele, já que ele já tem uma noiva. Louise tenta fazer uma dancinha nada a ver na frente do nosso protagonista, isso na intenção de seduzi-lo, mas ela ficou mais parecida com a minha mãe na aula de zumba mesmo, então não deu muito certo. Em outro dia, o El vai até a casa de Elise para jantar com ela, e o mordomo dela dá um toque para ele, que já está na hora dele comprar um anel de noivado. Eles então vão até uma loja de joias, e obviamente que deixou uma nota lá, né? Ele simplesmente comprou um anel gastando uma bagatela de 300 moedas de ouro. E o anel é tão caro devido a ser feito de pedras mágicas, assim ela poderá armazenar uma grande quantia de poder mágico nele. Elise achou que esse era o motivo dele ter comprado o anel, quando na verdade ele diz a ela que era só porque combinava com a sua beleza, deixando ela toda serelepe. No dia seguinte, Louise e Lina estavam bolando um plano novo para se tornar amantes do nosso protagonista, quando do nada Elise apareceu surpreendendo elas. Ela queria encontrar com o El, mas ele não estava em casa. Elise começa então a perguntar ao seu grupo que tipo de pessoa ele era. Sim, a Elise tá caidinha pelo nosso protagonista. Nesse mesmo momento, no Palácio do Rei, o El foi convocado junto do mago Branteg para fazer um novo trabalho e derrotar um outro dragão, que estava impedindo o desenvolvimento da falta de alimento na capital. Enquanto eles conversavam, apareceu um outro mago, que iria formar o time com eles. Seu nome é Armstrong, e ele é um mago da corte. E ele é simplesmente shapeado. Decidido e formado o time, eles voam em direção até o dragão. Já em sua mansão, o irmão de Well diz a seus amigos que recebeu um recado do palácio, que há muitos outros monstros onde nosso protagonista está, e que o dragão que eles irão derrotar é quem segurava os monstros fora da cidade. Então agora, além de derrotar esse dragão, eles terão que derrotar outros monstros também. E meio que o palácio enviou o El de propósito, já que nosso protagonista não tem um exército, eles não precisarão dar as terras conquistadas a ele, já que ele é um nobre sem território. Então receberá apenas dinheiro e medalhas como recompensa. Sabendo disso, aparecem diversos guerreiros na porta da mansão de El, tentando entrar para o exército dele. E agora, como nosso protagonista não está lá, quem vai ter que se virar para cuidar do exército dele é Erwin, seu único servo. Erwin vira temporariamente comandante do exército do nosso protagonista, e o grupo fica sabendo que Elise será uma das curandeiras do exército. E assim que o sol nascer, todos partirão para derrotar os monstros e o dragão. Assim que chega o momento, os três magos dão de cara com o dragão. O mago musculoso veste uma armadura mágica boladona, com seu martelo bizarro, e parte para cima do dragão. Sua força física é sinistra. Ele conseguiria facilmente derrotar o dragão sozinho, mas para poupar mana, pois a armadura dele consumiu uma quantidade enorme, o El então o ajuda, atacando o dragão e dando o golpe final. E obviamente, sem perder tempo, ele já coleta o dragão para dentro da sacola mágica. Achando que a missão tinha acabado e estava prestes a ir para casa, o verdadeiro problema ia ser agora, que uma grande quantidade de monstros ia ir para cima deles. Enquanto isso, seu exército já estava na linha de frente, lutando contra os monstros, e houve uma grande quantidade de feridos. Mas Elise estava lá, os curando sem descansar. E o que motivava Elise e a todos do seu exército é que nosso protagonista ficou o dia todo até anoitecer lutando contra os monstros. E depois de um dia inteiro lutando, já amanhecendo, eles recebem uma mensagem da linha de frente que haviam vencido a batalha. E ao encontrar seu noivo, Elise desmaia de cansaço. E assim que acordou ao lado do nosso protagonista, ela tá ainda mais apaixonada por ele. Do nada, atrapalhando o clima dos dois, aparece o mago musculoso. E o mago simplesmente pega Elise no colo. E sem entender nada, nosso protagonista fica sabendo que ele é tio dela. Eles então retornam para casa. E enquanto estão organizando tudo, Elise chega para conversar com o nosso protagonista. E diz que achou que ela era sua terceira esposa, já que ele morava junto com Lina e com Louise. O El então pergunta o que Elise acha sobre ter outras esposas. E ela diz que é normal.
Nisso, Lina e Lois já soltam um grito, que quer casar com ele também. E fica um clima bizarro. A freira meio que dá uma risada meio amarelada. Nosso protagonista aceita, afinal não tem como negar, ele não é bobo. Lois comemora como se tivesse saído o gol do Hexa. E a Lina só fica rosada. Simplesmente não entendi nada sobre essa cena, pessoal. Mas uma coisa é certa, ele já tá conseguindo montar seu harém. E depois dessa cena bizarra encerrando o episódio, eu vou ficando por aqui, pessoal. Caso tenha gostado do vídeo, fortalece dando aquele like e se inscrevendo no canal. Isso me ajuda demais. Fechou? Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de todos e valeu!